Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. Quero agradecer a Deus por sua vida, por estar conosco, compartilhando da palavra de Deus. Dessa feita, estaremos estudando a lição de número 5, a qual tem por título Contra os Falsos Profetas. Essa lição acontecerá no próximo domingo, dia 30 de outubro de 2022. Como será a eleição em nosso país? Então, possivelmente, na sua igreja acontecerá no sábado ou na segunda-feira. Com isso em mente, eu gostaria de te convidar para nós abordarmos, à luz da Bíblia Sagrada, sobre o quão danoso é o falso profeta no meio do povo de Deus. Também ver um panorama histórico sobre a atuação desses falsos profetas e também dos profetas legítimos que Deus levantou para falar com o seu povo. Com isso, eu te convido para, nesse momento, ficar conosco e aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vem comigo! Meu amado irmão e minha amada irmã, pegue seu papel, sua caneta, sua revista de escola bíblica dominical e também a sua Bíblia. E abra aí comigo na lição 5 e vamos ler o nosso textuário e nossa verdade prática. Nosso textuário está lá em 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 1. O texto nos diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nossa verdade prática nos diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Tendo lido a verdade prática e também o nosso textuário, eu te convido a você abrir a sua Bíblia ou continuar na revista lá em Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 10. Essa será a nossa leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo a partir de agora. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes às brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para que estardes na peleja no dia do Senhor. Vê em vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada. Com isso, eu quero ler para você a nossa palavra-chave, que significa falsidade. Mas qual é o significado de falsidade? Os dicionaristas definem da seguinte forma: característica daquilo ou de quem é falso, atributo do que se opõe à verdade,
qualidade do que pretende ser verdadeiro, mas não é. Com isso, eu quero ler com você o nosso primeiro tópico dessa lição e os seus subtópicos. O primeiro tópico tem por título Sobre os profetas. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz o termo profeta. O segundo diz os outros termos para designar os profetas de Deus. E terceiro, os falsos profetas. Eu quero que você entenda uma coisa a priori. Esta lição será bem rápida, um resumo rápido, mas também bem proveitoso. Eu quero que você entenda sobre os falsos profetas e os verdadeiros, pois veremos isso ao longo da história. Não podemos escapar. No meio do povo de Deus sempre haverá o joio e também o trigo. E nessa ocasião estaremos abordando à luz de Ezequiel e também de todo aquele contexto acerca desses falsos profetas que deram muito trabalho, não só a Ezequiel, como também a Jeremias. Pois bem, a primeira parte, o primeiro tópico dessa lição se encarrega de definir para nós a palavra profeta, que vem do hebraico navi. Vale ressaltar aqui a priori que é uma palavra que há muita discussão entre os eruditos e teólogos que estudam acerca da exegese da palavra. Então, mas a princípio, nós podemos definir essa palavra profeta, navi, como porta-voz, orador. Então, a primeira parte que nós podemos definir é essa. Para ficar mais claro para você que está vendo esse vídeo, há 3 palavras que é usada no contexto bíblico para definir esse porta-voz, esse orador, ou profeta, como nós estamos estudando. A primeira palavra, como eu falei para você, é navi. A segunda é roé. E a terceira é oze. Você pode encontrar isso lá em 1 Crônicas, capítulo 29 e o verso 29. Já entrando no nosso segundo subtópico, quando nós partimos para a Bíblia, nós encontramos outras palavras para definir ou que são similares a profeta. E a primeira palavra que eu defino para você é embaixador. Embaixador está lá em Ageu, capítulo 1 e o versículo 13. Jesus também chama esses seus profetas de mensageiro. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 36 e o verso 15 e o verso 16. Também o Senhor chama ele de servo de Deus, o servo do Senhor. Também homem de Deus. Então, há essas palavras que definem profeta, que são para além de profeta, né? Que podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Mensageiro, homem de Deus, embaixador, e tantos outras palavras. Mas aqui nesse contexto, essas palavras eu acho que já definem bem para nós o trabalho desse servo de Deus. Vale aqui lembrar para você, se você está esquecido, e ensinar para você, se você não sabe, essa palavra profeta é uma palavra de origem grega, que significa profetes. Aí a gente divide em pro, que vem antes, e femi, falar. Então, falar antes. É tanto que profeta era tido como aquele que prevê o futuro. É claro que se esse profeta está prevendo algo do futuro que não está de acordo com o que Deus falou, não vai se cumprir. Para esse profeta prever o futuro, ele tem que ter recebido necessariamente esta visão, esta palavra, esta mensagem do próprio Deus, pois o Deus a qual nós servimos, o Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus poderoso para tal coisa. Então, só nesse contexto é que nós podemos falar então que esse profeta que prevê o futuro estará correto. Indo para o terceiro subtópico desse primeiro tópico, eu quero dizer para você também a definição, porque quando nós vamos para a Septuaginta vai chamar esses falsos profetas de pseudo-profetes. Você viu que lá em cima a palavra era profetes.
Mas aqui a Septuaginta já tem esse trabalho mais rebuscado e já define agora como pseudo falsos profetas. Por quê? Porque quando nós analisamos no hebraico, tanto a palavra Navi, quanto Roé, quanto Ozen, é usado tanto para o profeta legítimo, quanto para também o falso profeta. O que vai definir aí para você é o contexto. É por isso que quando nós falamos que é de suma importância o leitor da Bíblia Sagrada não ler nenhum texto isolado, mas ler o contexto para entender aquele texto, eu sempre falo isso, nenhum texto cai de paraquedas na Bíblia Sagrada e nem em nenhum outro livro. Há todo um contexto que fundamenta aquele texto. Então, quando você analisa, você então define se é um falso ou um verdadeiro profeta. Mas a definição de Roé, de Navi e de Ozen é atribuído no hebraico tanto para falso quanto para verdadeiro. Quando você vai para a Septuaginta, então aí você encontra essa diferença que está aí em pseudo-profetas ou falso profetas. Espero que você tenha entendido a priori essa introdução desse primeiro tópico definindo o que é profeta, ok? Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Está dividido em 4 subtópicos. O primeiro, os dois lados. Segundo, a apresentação. Terceiro, o desserviço dos falsos profetas. E quarto, as raposas do deserto. Pois bem, quando o autor fala dos dois lados, ele quer trazer para nós uma coisa muito interessante que eu preciso ler para você. E que isso fique bem claro. Ele diz o seguinte: tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênçãos, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos, enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. E que isso fique bem claro no entendimento do cristão e do leitor da palavra de Deus, que há esses dois lados e que nós não podemos fugir dessa verdade. Então, da mesma forma que há céu, há inferno, que há justo, há injusto, que há verdadeiro, há mentirosos, que há legítimo, há ilegítimo, que há mal, há bem, e assim por diante. O nosso segundo subtópico vai falar sobre a apresentação. E essa apresentação aí é dentro do contexto de Ezequiel sobre os falsos profetas. E ressaltando mais uma vez o que eu falei, Ezequiel teve sérios problemas, tanto ele quanto Jeremias, com os falsos profetas. Isso não é diferente em nossa atualidade. Pois aquele servo de Deus comprometido com a verdade sempre será confrontado com esses falsos profetas. E uma coisa que agrega aqui uma problemática é que a maioria desses falsos profetas tem muitas pessoas lhe apoiando. E quando eu falo muitas pessoas, em sua grande maioria é uma elite, é aquelas pessoas que têm poderes. Por quê? Porque os falsos profetas, eles não têm compromisso com a verdade bíblica. Eles falam o que o outro quer ouvir. Eles falam palavras que massageiam o coração. E Deus não está compromissado com o João massagista. Jesus está compromissado com o João Batista, aquele que prega a verdade como ele é. Mas, no entanto, e você pode ver isso ao longo da Bíblia Sagrada, muitos reis se apoiavam nesses falsos profetas, porque falavam o que esses reis queriam ouvir. Acabe foi um deles e acabou perdendo a sua vida quando não escutou a voz do profeta de Deus que disse: se você for para a batalha, você perderá. Mas o outro falso profeta disse: vá lá, rei, que você vai e será vencedor. Mas é claro que o falso profeta, a palavra dele não fica de pé. No entanto, aquele que é um verdadeiro profeta de Deus, a sua palavra continua de pé, porque ele é um porta-voz
daquilo que Deus enviou. Ele não fala o que ele quer, mas o que Deus enviou para que ele falasse. Dito isso, falamos do terceiro subtópico, que fala o desserviço dos falsos profetas. E o autor, e Ezequiel, vai falar eles de louco, vai chamar eles de louco. A palavra hebraica aqui é Nabal, insensato, são loucos, são insensatos. Você pode ver isso lá em Salmo 74 e o 22. E também em Salmo 14 e o 1 e o 53, também o 1, o primeiro, por assim dizer. O autor da revista vai citar o que está no verso 3 de Ezequiel, que esses falsos profetas seguem os seus próprios espíritos e coisas que não viram. É o que a gente leu na leitura bíblica em classe, ou seja, eles não viram, não ouviram, não receberam de Deus, mas estão falando pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade. É claro que essas palavras nunca irão se cumprir e nem continuarão de pé, porque a palavra de Deus é que não volta vazia. Não é a palavra do pregador, mas a palavra de Deus que não volta vazia. E por último, tem essa metáfora, as raposas no deserto, ou seja, os chacais. E aqui está falando do quê? Desses falsos profetas e do quanto eles são danosos para o meio cristão. Essa representatividade aqui com as raposas é porque a raposa do deserto ou os chacais são animais danosos, animais que trazem perigo, que representam perigo, que são destrutivos. E o autor aqui agora traz para a nossa contemporaneidade dizendo quão destrutivo é para a nação e para a Igreja de Cristo e para a nossa atualidade esses falsos profetas, que por sinal têm enganado a muitos. E infelizmente muitos que não têm dado crédito à palavra de Deus, que não têm lido essa verdade de Deus, que têm apenas ouvido e não meditado, não lido, têm caído na lábia desses falsos profetas, que por sinal são pessoas que têm uma boa oratória, são até intelectuais, mas usam essa sabedoria para propagar aquilo que não vem de Deus, mas do seu próprio coração. Tenha muito cuidado com isso, porque há muitos lobos vestidos de ovelha dentro da igreja do Senhor, disseminando falsos ensinamentos, disseminando, falando como o próprio Ezequiel mostra no texto da leitura bíblica em classe, a qual nós lemos aqui, do capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Eles dizem, assim diz o Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, foi Deus que disse, foi Deus que ordenou, quando na verdade Deus não disse nada disso, não falou nada disso. E muitas pessoas, infelizmente, quando escutam isso, acabam ficando alegres, ficando animados. Eita, foi Deus que falou, glória a Deus, vai se cumprir. Mas com o passar do tempo ele vê que aquilo não se cumpriu. E muitas pessoas, até eu conheço, deixou o caminho do Senhor porque disse, eu ouvi de Deus que ele ia fazer tal coisa comigo e não fez. Mas na verdade, não foi Deus que falou. Foi o homem que falou usando o nome de Deus. Então, tenha muito cuidado com isso para não ser enganado. Mas leia, medite na palavra do Senhor para que você possa, através do Espírito Santo, discernir aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. E aquilo que não vem de Deus. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Antes de começarmos o nosso terceiro e último tópico, deixa teu like, comenta, compartilha com o teu irmão da Escola Bíblica Dominical que não conhece esse nosso canal. Apresenta para ele, faz esse favor. Você sabe que aqui a gente não pede nada. Falamos a palavra de Deus de graça, porque de graça recebemos, de graça entregamos. E é um prazer estar aqui sempre ensinando, falando um pouco da palavra de Deus, meditando com você. Nós aprendemos junto. Então, deixa teu like, não custa nada, por favor. Isso nos ajuda, nos incentiva a saber que estamos recebendo esse feedback seu. Compartilha também com teus irmãos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana publicamos vídeos acerca da Escola Bíblica Dominical para o meu e o teu enriquecimento e crescimento espiritual. Nosso terceiro e último tópico tem por título sobre a geração
das mensagens falsas. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o profeta do Antigo Testamento. Segundo, os portadores de mensagens falsas. E terceiro, a ira de Deus contra os falsos profetas. Pois bem, a primeira parte aqui é o profeta no Antigo Testamento. E lembre-se que a gente está estudando no contexto de Ezequiel. Nesse contexto de Ezequiel, o autor da revista vai falar a seguinte coisa. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Aí ele vai citar 2 Crônicas, capítulo 36 e o verso 36. O texto diz a seguinte coisa: mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Além disso, também tem 1 Reis, capítulo 14 e o verso 18, a qual o texto diz: a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Veja que aí ele está definindo pelo ministério do seu servo. E aqui é outra coisa que eu destaco para você. No Antigo Testamento, Jesus chama por essa expressão aqueles que são seus mensageiros, seus profetas, de meus servos. Que coisa maravilhosa, né? Outra coisa que eu quero destacar para você é que os profetas de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que tem compromisso com Deus, ele sempre será destratado pelo mundo. Não será bem quisto pelo mundo. Jesus já deixou isso bem claro. Vai aparecer na tela para você aí, João capítulo 15, versículo 18 e o versículo 19. O texto nos diz: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Entendeu o motivo? O mundo não gosta de você. O mundo aborrece você. Porque você foi escolhido por Deus e tirado do mundo. Então você não faz a vontade do mundo, você faz a vontade de Deus. Diferente dos falsos profetas, que eles têm compromisso com o mundo e não com Deus. Os portadores de mensagens falsas. E Ezequiel está falando daqueles que adivinhações mentirosas, informações mentirosas. Hoje a gente poderia ditar muito bem como fake news, né? Uma mensagem falsa hoje nós chamamos de fake news. E há vários fake news usando o nome de Deus. Então, mais uma vez eu ressalto esse cuidado, porque o título desse último tópico é sobre a geração das mensagens falsas. E estamos vivendo isso, seja pessoalmente, seja através das mídias, das redes sociais, dos canais de comunicação. Nós vemos e temos observado várias notícias, informações e mensagens falsas. Não quer dizer que no meio tecnológico não há servos de Deus comprometidos com a palavra do Senhor. Com certeza há, mas há também no meio deles esses falsos profetas. Então tenha muito cuidado. Mas, por fim, eu quero falar da ira, porque vale ressaltar que desde Moisés, ou seja, desde Deuteronômio, capítulo 13, o verso 1 do 1 ao 5, e do capítulo 18, do versículo 20 ao 22, que é crime. Entenda isso, é crime falar em nome de Deus, sem que ele estivesse autorizado, ou liberado, ou dado ordens. Então, desde esse período, instituído ali por Deus, não se podia falar o nome de Deus em vão, nem tampouco usar ali para fundamentar uma coisa que você queira dizer. Mas, como podemos observar ao longo da Bíblia Sagrada e na sua história, há muito desses falsos profetas que se utilizaram desse mecanismo para enganar as pessoas. E isso, com certeza, será cobrado deles naquele grande dia, porque o nosso Deus é justo e ele preza por sua justiça. Então podemos definir dessa forma, que os falsos profetas
estão por aí, assim como os verdadeiros profetas. Que há no nosso meio e fora dele muitas pessoas propagando aquilo que não é de Deus, que não vem de Deus, em nome de Deus. Do mesmo modo que há também servos de Deus falando aquilo que o próprio Deus enviou. Que cabe a mim, que cabe a você, pedir a Deus discernimento para não ser enganado e ler essa palavra diariamente para sermos abastecidos do conhecimento que vem do alto. Com isso, eu agradeço a Deus por mais essa lição e a Deus também por sua vida e ficado até esse momento. Fique na paz e forte abraço.